Jorlindo, está sem som. Muito obrigado, Walter. A Jetro International é uma organização com sede na União Europeia que tem como principal missão formar e capacitar líderes de alta relevância a responderem aos desafios impostos por um novo mundo em mudança constante. Em resultado, a Jetro consolida um novo posicionamento ético e comportamental capaz de aperfeiçoar e influenciar políticas públicas, sempre em prol do ser humano e através da ação diplomática humanitária e de políticas governamentais de formação de compliance. Nesta noite, nós daremos continuidade a esta série de sucesso que é uma viagem pela Bíblia. Esta série já conta, já até perdemos a conta em qual capítulo estamos, mas... Décimo capítulo, 10º episódio dessa série, Uma Viagem pela Bíblia, que é proferida pelo Dr. J.B. Oliveira. O Dr. J.B. Oliveira é diplomata civil humanitário da Jetro International. Ele também é advogado, foi conselheiro da OAB em 3 gestões. É jornalista, é ex-presidente da Associação Paulista de Imprensa. É ex-vice-presidente da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, que é responsável pela impressão do Diário Oficial do Estado. É professor nas áreas de comunicação, direito, perícia judicial e arbitragem. É ex-docente dos cursos de mestrado e doutorado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É presidente do Instituto J.B. Oliveira de Educação e Capacitação Profissional. É escritor com 9 livros publicados e mais 2 em coautoria. É membro da Academia Cristã de Letras, Academia Evangélica de Letras e Academia William Shakespeare. É membro do Instituto Histórico e Geográfico do Estado de São Paulo e também juiz arbitral, perito judicial e etc. Hoje, nós continuaremos, como foi dito, esta série e cabe a mim dizer que este programa é de responsabilidade do seu idealizador e nós fazemos essa menção para cumprir a legalidade, porque esta palestra é gravada e depois disponibilizada no canal da Jetro International no YouTube, Jetro International Oficial, postada na íntegra e os senhores e as senhoras poderão repassar o link para que mais pessoas sejam alcançadas. Mais uma vez, o nosso boa noite em nome da Jetro International. É com muita honra, mais uma vez, JB, que o recebemos nessa sala para aprendermos mais. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, querido irmão João Arlindo. Muito obrigado a Jetro por esta oportunidade. Muito obrigado aos queridos irmãos e amigos que estão presentes nos acompanhando. Já somos 23. Eu estava com receio de que a nossa audiência baixasse bastante em virtude da quebra do hábito. Nós somos, na verdade, muito bitolados. Quando nos acostumamos com alguma coisa, para mudar o hábito é uma dificuldade, principalmente os marmanjos. As mulheres têm mais facilidade, têm mais versatilidade. Não é, Eudislene? Tem mais facilidade, adaptam-se melhor. Mas o homem, olha, há pessoas, há camaradas, que cortam o cabelo no mesmo barbeiro até que o barbeiro morra. E quando o barbeiro morre, ele fica numa crise tremenda. Compram na mesma loja. E agora vai ser um problema, porque várias lojas vão fechar. Compram na mesma loja com o mesmo vendedor. Geralmente as coisas são mais ou menos as mesmas. Mulher não, mulher gosta de variar, conhecer lojas novas, de conhecer produtos novos. Algumas chegam até na farmácia e dizem algum produto novo aí, algum remédio novo, alguma novidade. Nós somos avessos a isso. Então, eu tive receio de que, mudando o dia para quarta-feira, antecipando, nós tivéssemos uma queda acentuada
no número de participantes. Estamos com 25 agora, é um número muito bom. E como dizia há pouco, o importante, mais importante, é a qualidade. Eu já disse aqui que, às vezes, pela OAB, ia fazer palestras em lugares distantes. E havia a preocupação do presidente da subseção em divulgar, em convidar e tudo mais. E quando chegávamos lá, o Herbert sabe o que é isso? Havia um pequeno pugilo, um grupo pequeno de pessoas. E o presidente costumava ficar constrangido com isto. E eu sempre dizia, não se preocupe. O meu guru principal disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu. Ora, nós temos mais do que 2 ou 3 aqui, estamos melhor do que Cristo. O que é que eu posso exigir? E realmente é assim. Jesus já disse, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Nós divulgamos a palestra, mandamos nos grupos sociais, colocamos na nossa página no Facebook. Eu sei que também São Paulo passa por uma situação única. É que a quantidade de eventos que existem na cidade de São Paulo é incrível. Neste mesmo momento, há várias palestras sendo apresentadas pela mesma forma, pela mesma sistemática virtual. E há até algumas presenciais. Na próxima terça-feira, eu devo fazer uma palestra presencial na ADESC, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Eu perguntei se estava tudo bem, tudo seguro, disseram que sim, então deveremos ir lá. E na segunda-feira eu vou fazer uma palestra, e eu os convido para isso, que será na OAB, pela nossa comissão de jurimetria. Eu passarei depois as indicações do link para que aqueles que estiverem interessados possam acompanhar. Retomando a nossa viagem. Até a última reunião, nós tratamos dos profetas maiores e chegamos até Daniel, que é considerado o último dos profetas maiores. E agora entramos na nossa viagem visitando os profetas menores. A Bíblia hebraica diz apenas os 12. A Bíblia grega fala em dodecaprófeton, os 12 profetas. E é assim também, com o acréscimo de um adjetivo, que nós encontramos na tradição cristã. Os 12 profetas menores. E por que menores? Será pela importância do seu trabalho? Pelo alcance da sua mensagem? Não. É pela extensão dos seus textos. São textos bem curtos, de um modo geral. Na média, ou na maioria, eles têm entre 3 e 4 capítulos. Se compararmos, por exemplo, com Isaías, com 66 capítulos, e com Jeremias, com 52 capítulos, nós vamos perceber que realmente há um distanciamento muito grande no que tange à extensão, mas não quanto à intensidade do trabalho e quanto à importância do trabalho. Nós vamos seguir a sequência da Bíblia hebraica, que é a mesma da Bíblia evangélica, que traz, em primeiro lugar, Oséias, cujo nome significa salvação do Senhor. Ele foi contemporâneo dos profetas Amós e Isaías, aí no século VIII a.C. O seu livro é um dos grandes entre os pequenos, porque tem 14 capítulos. Só 2 dos pequenos têm 14 capítulos. É ele e Zacarias. Esse profeta faz do seu drama pessoal um símbolo, uma imagem, uma figura. Ele casou-se com uma mulher que o traiu. E ele a perdoou, procurando que ela voltasse ao convívio dele. Ele a amava e queria o seu retorno.
ela o faz. E ele toma esse evento fático, real na sua vida, para criar um símbolo. É o símbolo do relacionamento de Yahvé, Deus, com o seu povo, com o povo escolhido. É a semelhança de um matrimônio em que Deus é o esposo e o seu povo a esposa. A esposa que vimos estudando a história do povo hebreu, a esposa que não é fiel. A cada instante é uma oportunidade para que ela cometa infidelidade, indo após outros deuses. Ou seja, a idolatria é tomada aqui por Oséias como uma forma de adultério, como uma forma de infidelidade. Não apenas a questão de ir em pós outros ídolos, mas também em relação ao comportamento do povo, que se afasta daquela orientação tão cuidadosamente traçada por Moisés, presente nos livros, e que eles conheciam bem, mas sempre fugiam do cumprimento da sua fidelidade para com Deus. Oséias considera, então, infidelidade e prostituição toda forma de idolatria, também o culto formal e vazio. Aquele mesmo culto formal e vazio recriminado por Isaías, lá no comecinho do seu livro. De que vale a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz lá Isaías. E Oséias traz aqui no capítulo 6, versículo 6, essa expressão. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Essa forma, essa expressão, é parafraseada por Miqueias, no capítulo 6, versículo 8. E mais tarde, Jesus vai fazer referência a esta frase, a essa expressão. Está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 13. Jesus diz aos fariseus que estavam recriminando seus discípulos. Ele diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aqui é uma leve ironia de Jesus, porque os escribas e fariseus consideravam-se justos. Nós vamos ver lá em João, quando, no capítulo 9, quando há a cura daquele cego de nascença, e eles vão procurar desfazer esse feito como se fosse possível. Aliás, essa tentativa sempre existe, né? Desfazer a verdade, o acontecimento fático. E eles querem derrubar isto. E perguntam para os pais dele se realmente ele havia sido cego e Jesus o havia curado. E os pais, com medo de sofrer alguma repreensão ou mesmo expulsão da sinagoga, diz: olha, ele é maior, perguntem para ele. E eles vão perguntar. E perguntam se realmente era ele que tinha sido cego e que Jesus, aquele homem, o havia curado. E ele afirma que sim. E eles ficam meio desenchabidos e diz: dá graça a Deus, porque sabemos que esse homem é pecador. Vejam como sempre houve, da parte dos homens maus, uma tentativa de desvirtuar a verdade, de destruir o bem. E aquele cego, esse cego, tem uma resposta extraordinária que vem ao encontro do que eu já falei aqui a respeito do que importa na realidade para Deus. Ele diz apenas isto: se é pecador ou se não é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, que tendo sido cego, agora eu vejo. O que ele quis dizer? Não me importa se ele é pecador, não me importa essa história toda.
Isso tudo são argumentos, o que importa é o fato. E o fato é que eu era cego de nascença e agora vejo. O resto não importa. Tenho dito que, para Deus, detalhes que para os homens são tão importantes, detalhes não têm importância. Importa a essência. E a essência é sempre espiritual. Aqui nós notamos que Jesus usa uma fina ironia quando diz: porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ele estava dizendo, nas entrelinhas, que aqueles escribas, fariseus, doutores da lei, que se julgavam justos, não precisavam da ação de Jesus. Ele não veio para eles, mas para chamar os pecadores ao arrependimento. A ação profética de Oséias se estende nos reinados dos seguintes reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Foi o último rei dos judeus que são lembrados disso. E ao reinado de Jeroboão II no Reino do Norte, em Israel. Isto é a sua ação, foi uma ação que se prolongou no tempo e no espaço, porque não apenas no Reino do Sul, mas também, olha que moço bonito que está, acertando a tela. Nada como ter assessoria, né? Nada como ter assessoria de quem entende. Meu irmão Davi também conta com a assessoria do netinho dele. Pois bem, o que, na realidade, ele quer mostrar é que a ação do povo de Deus tem sido uma ação incorreta, marcada pela infidelidade. E ele censura essa infidelidade o tempo todo e chega a fazer, como vimos, uma comparação entre a infidelidade conjugal e a infidelidade para com Deus. Esta mesma figura vai ser tomada por outros profetas, e também Paulo vai fazer uma referência, só que aí entre a Jesus e a igreja, também esta mesma figuração. Ele diz aqui, e isso é interessante, no capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aqui refere-se ao conhecimento da lei do Senhor, ao conhecimento das orientações espirituais que esse povo desprezou. Mais além, nesse mesmo capítulo 4, na parte B do versículo 14, ele diz: pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Nós podemos transportar estas palavras para o nosso querido Brasil. O que nos falta? Temos um território extenso, somos um país continental. Temos uma gente boníssima. O brasileiro é considerado no mundo todo como um povo cordial, como um povo receptivo. Quem passar ali pela avenida que conduz à zona leste, à zona norte, melhor dizendo, vai encontrar lá um templo que é daqueles que sofreram na pele uma perseguição e que encontraram no Brasil o local para restaurar a sua vida. Os armênios. Então, na placa, eu parei lá um dia para ler, até fotografei, mas não localizei a fotografia, na placa está escrito que um povo que foi dizimado por outro povo encontrou no Brasil o seu lugar, o seu acolhimento.
Esse é o povo brasileiro. Temos território, temos uma variedade de climas que nenhum outro país tem. Temos desde os climas frios lá do sul até os áridos do Nordeste, é o tempo quente, temos o Pantanal, temos tudo isso. Já dizia Caminha, na sua primeira carta sobre o Brasil, aqui, em se plantando, tudo dá. O que nos falta? Educação, conhecimento. E está escrito aqui pelo profeta que o povo que não tem conhecimento será transtornado. Vou dar um pequeno exemplo. Fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, os países que se envolveram na guerra tiveram grandes prejuízos, grandes perdas, mas nenhum deles teve perda maior do que o Japão, que sofreu o efeito de 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que teve que pagar multas de guerra, que sofreu uma aniquilação física e também moral. 1945. Em 1960, 15 anos depois, o Japão era a segunda potência do mundo. E ao analisar as razões para isso, você encontra a valorização da educação, do professor, dos alunos, da disciplina escolar. E outro fator, a valorização dos idosos. Isso o Japão. A China, da mesma forma, vinha de um país provincial, atrasado. De repente, mudou a sua maneira de educar e passou a ser a terceira potência no mundo, atualmente a segunda, porque conseguiu superar o Japão. Mais um país, Coreia. Em 1960, a renda per capita do Brasil era o dobro da renda per capita da Coreia. Eles tinham lá $900, nós temos aqui $1.800. Em 1960. Digam-me onde está a Coreia hoje, Coreia do Sul, em relação ao Brasil. E um estudo profundo desenvolvido sobre a razão pela qual a Coreia superou tudo isto, todo esse caos, em um curto espaço de tempo, afinal de contas, ela teve também a guerra na Coreia. Educação. Escolas levadas com respeito, ensino, conhecimento traduzido em respeito, professores respeitados e respeitadores e alunos disciplinados. Falta-nos o quê? Conhecimento, educação. O dia que tivermos isto, sem dúvida, estaremos entre as primeiras nações do mundo, porque temos tudo para isto. Querem mais um dado desalentador? A diferença entre o descobrimento da América e o descobrimento do Brasil é de apenas 8 anos. 1492 para 1500. 8 anos. A diferença que temos hoje em relação àquele país é de milênios. Por quê? Educação. Bom, isso é o que diz Oséias, referindo-se aí à falta de conhecimento e prática da palavra de Deus, tão bem transmitida a eles a partir da lei mosaica, a partir de todo aquele conjunto de ensinamentos. Ele, entretanto, além de censurar o pecado do povo como infidelidade a Deus, ele prega a conversão a Yahvé. Capítulo 12, versículo 6, ele diz: converte-te a teu Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Vale para nós? Vale para os nossos dias? Vale para cada um de nós? Vou repetir: converte-te a teu Deus. Guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. São Paulo
com quem vamos nos encontrar mais para frente, na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz que devemos deixar de conformar-nos, isto é, de tomar a forma do mundo. Não vos conformeis com este mundo. O conformar aí não é no sentido de resignar, é de tomar a forma de. Não tomeis a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isto é conversão. Isto é voltar para Deus, converter-se a Deus. O profeta seguinte é Joel, o profeta misterioso. O seu nome significa aquele para quem Yahvé é Deus. O seu livro tem apenas 3 capítulos dentro do nosso sistema. A Bíblia de Jerusalém, que aqui está, é esta, e a Bíblia em tradução ecumênica, que é esta. Vejam que elas são bem mais volumosas. Elas trazem 4 capítulos. A Bíblia, na tradução de João Ferreira de Almeida, são 3 capítulos. E o seu livro está contido em 2 partes. Nos capítulos 1 e 2, ele fala de uma terrível invasão de gafanhotos. E gafanhoto, vocês sabem, exterminam tudo aquilo que encontram pela frente. Nos anos 40, Davi deve se lembrar, estávamos lá em Presidente Prudente e houve uma invasão de gafanhotos que exterminou tudo que havia por ali. Serviu até de mote para uma modinha de carnaval. Gafanhoto deu na minha roça, comeu toda a minha plantação. Xoxô, gafanhoto, xoxô, deixa um pé de agrião para o meu pulmão. O brasileiro é tão criativo e é de um humor tão espontâneo que até com as desgraças ele faz música, ele faz humor. O gafanhoto, essa praga de gafanhoto, está aqui na parte real e também na parte simbólica, simbolizando a invasão de inimigos que viriam a destruir o povo. Eu digo que ele é misterioso porque não há elementos bíblicos, históricos, para citar a época em que ele viveu. Não temos como situá-lo no tempo e no espaço. No estudo da Bíblia, os estudiosos da Bíblia, e a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia em versão ecumênica, são bíblias de estudos que trazem referências vastas, comparações, etc. Os métodos usam de recursos histórico-cronológicos, então, colocando o personagem dentro da história secular, e também a linguagem, isto é, o estilo, comparando com o estilo que então usava. Como vocês sabem, o Velho Testamento, a Bíblia no Velho Testamento, tem parte escrita em hebraico e parte escrita em aramaico. Já com essa dicotomia, dá para mais ou menos procurar uma localização no tempo, mas que não é exata. O Novo Testamento já apresenta menos dificuldade, primeiro porque é mais recente, mais moderno, segundo porque é escrito apenas em grego koiné. Então é uma língua só. O aramaico e o hebraico recebiam também influências das línguas dos povos junto aos quais viviam. Isso traz também grande dificuldade para aqueles que traduzem. E há uma expressão italiana que diz tradutore, traditore. Tradutor, traidor.
porque, mesmo sem querer, ao traduzir, o tradutor às vezes foge ao sentido, à ideia de quem escreveu. E não é por mal. Há termos para os quais nós não temos uma palavra no vernáculo. Como é que vamos fazer? Temos que procurar uma forma de traduzir. Na realidade, muita coisa não é tradução, mas é uma versão. Você procura uma forma comparativa para expressar aquilo que o autor, em outra época e outra língua, escreveu. Há um livro chamado A Arte de Traduzir, que analisa profundamente este problema que enfrentam os tradutores. E algumas vezes é por um desconhecimento do termo, da época, dos costumes, das tradições. Eu vou dizer de um fato que ele cita ali. Este livro é muito antigo, é da editora Melhoramentos. O autor diz que saiu num jornal da época uma notícia que dizia violenta tempestade de azoto na Argentina. Tempestade de azoto? Não é possível, não existe isto. E aí ele foi procurar saber mais profundamente. Naquela época, as informações eram por telegramas, telegrama. Não havia as facilidades de hoje. E aí ele descobriu o que era. O texto, em espanhol, está aí Javier para ajudar-me, o texto em espanhol dizia: violenta tempestad azotó a la Argentina. Ou seja, uma violenta tempestade açoitou a Argentina. E esse açoitou, ele tomou por azoto e falou tempestade de azoto. Isso porque ele tinha que interpretar. Ele não estava entendendo a palavra. Imagine a dificuldade para analisar livros do 8º século antes de Cristo, 10º século antes de Cristo, com uma língua totalmente diferente. Então, não há, nos elementos bíblico-históricos, como situá-lo na história. A sua tônica, que é o que importa, é o anúncio do dia do Senhor. Em todos os capítulos, ele fala do dia do Senhor. Ele é o primeiro a usar essa expressão, que vai estar presente em todos os capítulos do seu livro. E ele profetiza também a salvação pela invocação do Senhor e fala ainda do derramamento do Espírito. Está no capítulo 2, versículo 23. Ele diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E nos versículos 30 a 32 desse mesmo capítulo 2, ele diz: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumo. Versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É tão importante essa afirmação lá no Velho Testamento, lá de um profeta cuja localização na história nós não definimos, que São Paulo vai usar essas palavras textualmente. Ele termina dizendo, ele, Joel, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 13, diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavras textuais
do profeta Joel. Mas, olha aí a Iracema, querida amiga Iracema, presente conosco, que bom. De vez em quando aparece alguém aí, eu cito, porque é uma satisfação muito grande. Nós somos companheiros no Rotary Club São Paulo Sé, nas lutas de defesa do centro da nossa querida cidade. Aí está Osmar Azevedo, Walter Mendes, com quem já falamos. Que bom, que gostoso vê-los aqui. A maravilha da ciência humana permite que nós nos vejamos, que nós conversemos, que nós transmitamos nossos sorrisos e abraços, só que aí virtuais, mesmo à distância. É muito bom. Muito obrigado a todos vocês. Já somos 33. 33 é um número significativo. Idade de Cristo. Mas aqui, depois de citar, repetir textualmente as palavras do profeta Joel, São Paulo coloca aqui 4 vezes a palavra como, chamando-nos a uma responsabilidade. Então, lendo de novo para fazer a conexão. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosa. Aí está o querido missionário Javier. Estas palavras são para você. Mira, como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Isaías 52, 7. Ou seja, Joel diz alguma coisa de que São Paulo vai se apropriar para a sua mensagem, e São Paulo liga aquilo que disse. Vomar, que bom vê-lo aí, Vomar. São Paulo liga aquilo que disse Joel com aquilo que disse Isaías. Vejam a nossa responsabilidade nesses 4 comos que São Paulo coloca. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão se não há? E como crerão naquele de quem não ouviram? É a nossa responsabilidade de falar da salvação. Não precisamos ser pregadores. Não precisamos ir à praça e fazer um trabalho que eu admiro, porque quem o faz tem muita coragem. Mas na conversa, no bate-papo, num texto que escrevamos, nós podemos lançar uma semente da palavra de Deus. E como o Senhor diz, a minha palavra não voltará vazia, certamente vai haver um aproveitamento. Por isso, tenham em mente sempre a palavra de Deus, versículos, histórias, e aproveite uma conversa, ou uma palestra, ou um treinamento para inserir como semente sazonada para o terreno fértil do coração humano. Ele diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, receberem essa incumbência. O verbo enviar, em grego, é o verbo apostolai. Daí veio a nossa palavra apóstolo. Apóstolo é um enviado. É aquele que vai levar uma mensagem, vai levar uma palavra. Se não forem enviados, como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Quando os pastores, à noite, cuidavam de seu rebanho e viram aquela estrela, e em seguida
a mensagem dos anjos, que dizia: eis aqui vos trago boas novas, que serão para todos os povos. Boas novas são dois termos. Aí está o meu amigo Daniel. Boas novas são dois termos gregos que significam evangelho. Ev, ou eu, que significa bom, boa, angelos, que é mensagem, que é notícia, que é informação. Eis aqui vos trago boas novas, ev angelos, que serão para todo o povo. E aqui também, os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Ev angelos. Está em Isaías 52, 7. E eu falava do nosso irmão Javier, porque ele é missionário, desenvolve um trabalho junto aos índios. Ele leva lá a palavra de Deus, o ensino de Deus, anuncia a paz, anuncia coisas boas. Joel também fala do vale da decisão, uma expressão que já devem ter ouvido mais de uma vez. Está no capítulo 3, versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Aí está, rapidamente, a mensagem de Joel. E, mais uma vez, aquilo que já dissemos antes. O que importa para Deus é a essência. Esta mensagem que tocou muitos corações, essa mensagem que levou São Paulo a traçar esse trabalho, a traçar esta orientação tão firme para os pregadores. Quando viveu Joel, em que época, junto de quem, não importa. No seu livro, ele apenas diz que é Joel, filho de Petuel. O que importa, portanto, é a essência espiritual da sua mensagem. Aí chegamos ao profeta boiadeiro, é Amós. Ele desenvolveu o seu trabalho no início do século VIII a.C., por volta de 760 a.C. E aí ele é pinçado, ele é colhido, ele é pescado por Deus na zona rural, no Reino do Sul. Vocês estão lembrados que a partir de Jeroboão e Roboão, o reino, o povo, as 12 tribos se dividiram. 10 tribos foram para o norte, constituindo o chamado Reino de Israel, com sede em Samaria. E os judeus ficaram na região sul, praticamente a tribo de Judá, Benjamim. Os outros todos foram para o norte. E com receio de que o povo do norte viesse para Jerusalém em função de adorar no templo de Jerusalém, Jeroboão manda criar templo em Betel. Por isso, havia o culto dos judeus, seguindo a tradição desde o começo, com os levitas, e o culto em Betel, que era um culto não autorizado pela palavra de Deus. Ele, então, é tirado da zona rural, no Reino do Sul, Judá, para ir anunciar e denunciar os erros dos seus irmãos do Reino do Norte. Isso no reinado de Jeroboão II, século VIII a.C. Ele diz, com as suas próprias palavras, a sua condição. Isso respondendo a um sacerdote do culto de Betel. Esse culto de Betel, volto a dizer, foi criado para opor-se, para substituir o culto de Jerusalém. Diz então Amós: eu não era profeta
nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Capítulo 7, versículos 14 e 15. Observem, ele declara que não é da tradição sacerdotal, que não é da linha sacerdotal, que não é profeta, nem filho de profeta, mas apenas um homem da zona rural, boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas, entretanto, o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Entre suas palavras, estas aqui são bastante importantes. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Capítulo 8, versículo 11. Ele vai condenar a iniquidade que reinava então. Iniquidade é desigualdade. É inequal. Equo é qualitas, aquilo que é igual, e in, o prefixo, significa negação. Iniquidade é quando há um desequilíbrio, quando há um distanciamento. Nós não conhecemos isso no Brasil, claro, mas há países em que há iniquidade, em que uns estão lá em cima e outros cá embaixo. Havia isto. Ele condena essa iniquidade que então reinava no reino do norte, com a exploração dos humildes pelos poderosos, pelos comerciantes ladrões e os atravessadores sem escrúpulos, além de juízes iníquos que negociavam sentenças. Também nós desconhecemos o que seja isto, mas lá, naquele povo, existia. E ele então se volta contra isso, falando dessa desigualdade. Ele aqui fala da necessidade de que voltemos a ter uma atitude diferente, uma atitude de equilíbrio, uma atitude de respeito aos demais. No capítulo 8, versículos 5 e 6. Aliás, começamos no versículo 4. Ouvi isto, vós que amelais o abatimento do necessitado, vós que quereis, que buscais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a efa e aumentando o ciclo, unidades de medida, de peso, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e depois venderemos as cascas de trigo. Soou familiar para vocês alguma coisa aqui? Então vamos ler de novo. Para comprarmos os pobres por dinheiro. Não é comprar dos pobres, mas comprar os pobres, subordiná-los, colocá-los numa relação de dependência. Na época da Idade Média, havia o servo da gleba, que era aquele que se incorporava à própria terra. E quando o senhor da terra vendia a terra, vendia também essas pessoas, porque estavam agregados à terra. Por ocasião da Revolução Industrial, e eu já falei isso aqui, diz um historiador, Macdonald Burns, numa obra chamada História da Civilização Ocidental, ele diz que, por ocasião da Revolução Industrial, a condição do trabalhador era pior do que a condição de um escravo.
E ele explica: o escravo era um bem passível de comércio. Você vendia o escravo, comprava o escravo, alugava o escravo, trocava o escravo. Era um bem que se incorporava ao patrimônio do senhor. Mas o trabalhador não. O trabalhador não se incorporava ao patrimônio do senhor. Então importava sugá-lo e, quando já não tivesse mais interesse, botá-lo na rua. Vocês sabem que não havia qualquer cogitação de indenização, de reparo, nada disso. Como também não havia qualquer imaginação sobre carga horária. Nada disso existia. Imagine, isso estamos falando no período contemporâneo. Imaginem lá atrás essas palavras: para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos. Vocês já ouviram falar de algumas campanhas do passado, em que a pessoa dava ao eleitor humilde, um pé de botina? Não é, Gonçalo? Dava um pé de botina. Se você votar em mim, eu dou o outro pé. Parece brincadeira, parece piada, mas é verdade, praticado aqui no Brasil. Hoje não se faz mais isto. Hoje a forma é mais requintada. Mas nessa época era assim que acontecia. Bem, este é o profeta Amós. E ele diz: eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Está já no finalzinho do livro, no capítulo 9, versículo 8. E os últimos versículos, 14 e 15. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor Deus. Então, ao mesmo tempo em que o profeta aponta os erros do povo, ao mesmo tempo em que ele reprova a atitude incorreta daquele povo, principalmente dos poderosos, dos comerciantes, dos atravessadores, ele aponta para uma redenção para todo o povo. A mensagem é sempre de buscar o arrependimento. Deus não quer condenar, Deus quer repreender, obtendo o retorno a si. Por isso, lá atrás, nós vimos, Oséias simboliza, no seu drama pessoal, a relação de Deus com o seu povo. Deus é o esposo que tolera a infidelidade, porque ama a esposa e a quer de volta junto de si. Aí nós chegamos àquele que eu chamei de o menor dos menores. Nós estamos falando dos profetas menores. Já dissemos que isto não é em relação à importância do seu trabalho, mas à extensão do seu escrito, do seu texto, e chegamos ao menor de todos eles, Obadias. Obadias tem apenas um capítulo. Seivonei, como está você? Tudo bem? E como está o sul? Muito frio? Eu não estou ouvindo, você está com o microfone desligado. Oi, boa noite. Tá bem friozinho aqui, bem frio. Você está no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina? Não, eu estou em Santa Catarina, Joinville. Ah, sim. Eu vi na sessão anterior que você, embora do Rio Grande do Sul, estava em Santa Catarina. Sim, missionária também. Ah, que bênção, que bênção. Então, aquelas palavras são também para você, para o seu coração. Quão Obrigada. formosos são os pés dos que anunciam a paz, as boas novas. Obadias tem apenas um capítulo, e um capítulo curto. São 21
versículos. 21 versículos. Não seria nem um livro, nem mesmo uma carta, seria um recado, um bilhete. Mas o que importa não é a extensão, e sim a intenção e a intensidade. Ele aqui também põe-se a censurar todo aquele comportamento irregular, iníquo. Aí está o meu amigo Eli Justo Pimentel, meu ex-colega da nossa imprensa oficial do Estado. Bom vê-lo, meu irmão, bom vê-lo. Está aí de new look, com a barbinha que você não usava naquele tempo. Muito bom, muito prazer em vê-lo, meu irmão. Muito obrigado pela presença. Aqui, Obadias começa falando dos pecados e o castigo de Edom, a restauração e felicidade de Israel. Edom era um povo irmão do povo hebreu, porque Edom significa vermelho, que era irmão de Jacó, filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Jacó significa o suplantador, porque ele se pôs à frente de seu irmão desde o nascimento. Começou a nascer primeiro Esaú, de repente recolheu-se e veio Jacó, que o suplantou aí. E depois vai suplantá-lo também, não sendo o primogênito, assumindo a primogenitura. De Edom vêm os edomitas, e embora filhos do mesmo pai, tendo a mesma origem, tornam-se inimigos. Edom sequer os deixa atravessar a sua terra quando eles estão a caminho da terra prometida, saindo do Egito. Eu vou ler esse pedacinho aqui. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Paremos aqui? A quantos casos podemos aplicar estas mesmas palavras? A soberba do teu coração te enganou. Salomão vai dizer que a soberba precede a ruína, porque o soberbo está caminhando para a ruína. Soberbo não tem humildade para ouvir, não tem humildade para aprender, não tem humildade para reconhecer o seu erro, não tem humildade para pedir perdão. Por isso, a soberba precede a queda, diz Salomão. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Jesus vai falar que Deus exalta os humildes e humilha aqueles que se exaltam. Quantos ensinamentos, mas nós continuamos não aprendendo, continuamos vivendo na soberba. Ele chama, então, a atenção para esta dicotomia, para essa diferença, e aqui ele usa a expressão que vimos lá atrás em Joel, do dia do Senhor. Está no versículo 15, como eu disse, é um capítulo só. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldição cairá sobre a tua cabeça. Em compensação, no versículo 17, ele diz: mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Apenas 21 versículos, mas com uma recomendação que vale pelos 21 versículos. Sobre a soberba que tem derrubado tanta gente ao longo do tempo, que tem feito tantas pessoas acharem que têm um poder que realmente não possuem. Por isso, Davi diz:
que é o homem mortal para que te lembres dele, e o Filho do Homem para que o visites. Chegamos agora ao profeta Fujão. Vocês sabem quem é, não sabem? Yoko, que bom vê-la. Tudo bem? Obrigado pela presença. Vocês sabem quem é o profeta Fujão, não sabe? Ele fez o que... Eu que agradeço. Pois não, obrigado. Ele faz o que muitas vezes nós fazemos. Deus disse a ele que fosse para Nínive, para pregar em Nínive de tal maneira que aquele povo pudesse se salvar. Essa era a ordem do Senhor. Então ele desceu até o porto de Jope e fez o quê? Em vez de ir para Nínive, como Deus havia ordenado, ele foi para Tarsis, sentido oposto. E aí acontece com ele o lógico, aquilo que acontece conosco quando nós fugimos da vontade, da orientação de Deus. Deus nos fala, Deus nos dá toques, Deus nos indica o caminho, mas nós preferimos não ouvi-lo. O que Jesus ensinou naquela oraçãozinha tão pequena, tão singela, de apenas 6 versículos? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. No céu não há dilema, no céu não há dificuldade, no céu não há discórdia, porque é feita a vontade de Deus. E aqui na terra? Quando falo sobre o Pai Nosso, e chega nesse pedaço, eu pergunto, é assim que você faz? Na realidade, muitas vezes nós apresentamos a nossa vontade a Deus e queremos apenas que Ele homologue, que Ele aprove, que Ele autorize a nossa vontade. Não é a vontade dele que queremos. Outra coisa aqui chama atenção lá na oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí eu pergunto lá e pergunto aqui, será que é isso mesmo que nós queremos? Será que você gostaria de ser perdoado do jeitinho que você perdoa? Há uma responsabilidade para com Deus quando nós vamos à palavra de Deus, está aqui. É um compromisso que estamos tendo com Deus e não cumprimos. Jonas faz isso. Em vez de ir para onde Deus o encaminhou, Ivone Batista de Oliveira, olha só, ela tem o nosso sobrenome, Batista de Oliveira, é uma querida amiga, uma querida irmã, e não é da família de sangue, mas é da família de espírito. Professora Ivone, amiga de longa data. Muito prazer em ouvi-lo, Vi. Muito Obrigado. prazer em ouvi-lo mais uma vez. Que bom. Obrigado, Bom querida. dia a todos. Muito bom vê-la e ouvir Obrigada. as suas palavras. Obrigada. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado. Então, ele faz aquilo que muitas vezes nós fazemos. Só que nós fazemos, depois vem as consequências e depois nós reclamamos. Tenho alguns amigos que são bem mais novos do que eu e se queixam de doença. Olha aí, Zani Grey, que bom vê-la, que bom estar conosco, querida. Muito obrigado. Esses amigos reclamam que tem dores, tem doença, tem enfermidade. Se esquecem de que, lá atrás, Deus disse que deveríamos andar num caminho afastado da roda dos escarnecedores, do caminho dos pecadores. Eles beberam, eles fumaram, eles fizeram uma série de coisas que não deveriam fazer e a consequência vem. O tempo nos alcança. E aí reclamam. Bem, Jonas não reclamou aqui. Ele apenas, tão somente, foi para o navio que ia para Tarsis, embarcou nesse navio e deitou-se e dormiu um sono profundo.
Querem ver? Só que o navio começou a ter problemas. Começou a ameaçar sossobrar. E os marinheiros, diz aqui, então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. É só nessa hora que nós vemos que as coisas materiais são menos importantes do que a vida. Nessa hora, eles jogaram compras, trajes, tudo que puderam jogar, porque importava salvar a vida. Bem, aí está o Dr. Walter, querido Dr. Walter. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Vocês veem que aqui não podemos aplicar a expressão popular o sono do inocente, ou o sono dos inocentes. Ele estava dormindo o sono dos inocentes, mas ele não era inocente. É a sua inconsciência da ordem de Deus e das consequências. E aí lançaram sortes para saber quem estava trazendo. Marlene, querida, que bom vê-la. Quem estava trazendo esse problema para o navio? E a sorte caiu sobre Jonas. E eles então disseram: diga você por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? E qual é a tua terra? E de que povo és tu? E aí ele declara: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam que ele fugia diante do Senhor. E perguntaram: o que nós faremos agora para que o mar se acalme? Ele disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Aqui ele se conscientiza do seu erro e se submete a isso para salvar a tripulação. Jogam-no, e aí o que acontece? Versículo 17 diz: deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Observem que a tradição popular fala em baleia, mas o texto não fala em baleia. O texto em hebraico fala em dag gadol, ou seja, um grande peixe. E acontece que algumas baleias, há uma grande quantidade de baleias, de tipos de baleia, algumas baleias, e mesmo tubarões, têm condições de engolir um homem. Em 1939, foi capturado um tubarão branco com 2 tubarões inteiros no seu estômago. 2 tubarões de 2 metros dentro de um tubarão branco. A baleia azul, que é o maior animal existente, com peso máximo de 190 toneladas, 190 mil quilos, e comprimento de 33 metros e 58 centímetros, tem um coração do tamanho de um carro pequeno, e esse coração pesa 1 tonelada. Essa é a baleia azul. Também o cachalote, que é uma baleia diferenciada que pode engolir um homem. Deixando de lado isso, tem o selacanto, que foi descoberto em 1938 e que era um peixe que julgavam estar extinto há milhões de anos, há 65 milhões de anos. E, entretanto, pescaram um em 1938. E ele também teria capacidade para engolir um homem. E mais ainda, um livro chamado The Harmony of Science and Scripture, de Harry Reamer, fala de um homem, um marujo inglês, que, pescando ali na região
Canal da Mancha, foi atacado e engolido por um peixe. E os seus colegas, apavorados, foram atrás do peixe para tentar resgatá-lo. Conseguiram resgatar 48 horas depois. Pegaram o peixe, puxaram para a praia, abriram-no para dar uma sepultura digna, uma sepultura cristã àquele homem, e para surpresa sua, ele estava vivo, desacordado, sentiu os efeitos do ácido clorídrico do estômago do peixe, tanto que perdeu todos os pelos e tinha manchas amarelas pelo corpo, mas estava vivo e foi exibido pela Inglaterra toda como o Jonas do século XX. Então não adianta discutir com Deus ou discutir com a Bíblia. Na escola normal, na escola curricular, a professora comentava que isso era um absurdo, que não havia possibilidade de um homem ser engolido por um peixe. Então, a história de Jonas era mentira. E o menininho, que tinha aprendido na escola dominical a respeito de Jonas, disse, não, é verdade. Mas por que você sabe que é verdade? Porque a Bíblia diz, e se a Bíblia diz, é a verdade. Eu disse, mas isso é história, fantasia. Ele disse, mas professora, quando eu for ao céu, e encontrar lá Jonas, eu vou perguntar para ele. E ela disse, e se Jonas estiver no inferno? Ele respondeu, aí a senhora pergunta para ele. A inocência de uma criança, mas é por isso que Jesus disse, graças te dou, ó Deus, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Como é bom ser pequenino. Jonas fica, então, 3 dias no interior do peixe. Aí, ele diz, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. É o que acontece conosco. Nos momentos difíceis, lembramos-nos do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Colocado na terra, então, são e salvo, considerada a sua falha, arrependido da sua teimosia, ele vai cumprir aquilo que lhe deu, a ordem que lhe deu Deus. E ele vai a Nínive e prega o arrependimento aos ninivitas. E os ninivitas se convertem. O capítulo 3, versículo 10 diz, e Deus viu as obras deles, ninivitas, como converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não os fez. Jonas, então, ao invés de ficar satisfeito com isso, ele fica tremendamente aborrecido, porque ele não queria que os ninivitas, que eram inimigos tradicionais de seu povo, que os ninivitas se convertessem e fossem perdoados por Deus. O primeiro versículo do capítulo 4 diz, mas Jonas desgostou-se extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Pois sabia que és Deus, piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então, vocês percebem que ele se converteu, mas não muito, pero não muito. Na realidade, ele continuava teimoso. Por isso eu digo lá que ele é o profeta fujão. Além disso, além de fujão, teimoso, e também odiava os outros povos. Ele odiava o povo de Nínive, da Síria, não queria a sua conversão e a sua salvação.
E aí, saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, fez ali uma cabana, se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele ainda tinha esperança de que a cidade viesse a ser destruída. E aí o Senhor fez nascer uma boboreira, subiu por cima da cabeça de Jonas, a fim de livrar do calor, e Jonas ficou muito contente com a sombra da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, começo do dia, o qual feriu a boboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoço oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. O profetinha duro, hein? Bem teimoso, bem ranziza. E o que Deus diz a Jonas? É acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Parece criança. E disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira, da qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Era uma cidade grande, realmente, para aquela época, 120.000 homens. Não se contava nessa época, desculpe, Iracema, não se contava nessa época mulher. Eram 120.000 homens. Na multiplicação dos pães, o texto diz que eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então, era uma população realmente grande, era do tronco de Abrão, portanto, da semente de Abrão, através de Isaac, e Deus tinha misericórdia. E uma outra coisa com que encerramos. Deus é Deus para todos. Isso está na Bíblia desde Gênesis, capítulo 12, versículo 3, quando Deus, chamando Abrão para sair da sua parentela, diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, não era apenas para ele e para o seu pequeno povo, mas para todas as famílias da terra. Mais tarde, Jacó para na cidade de Betel, coloca uma pedra, deita-se sobre ela, deita com a cabeça sobre ela, sonha e tem um sonho, dorme e tem um sonho, em que ele vê uma grande escada, a escada de Jacó, e os anjos que subiam e desciam por essa escada. Quando ele acorda de manhã, ele diz, que lugar maravilhoso é este? É a porta do céu e eu não sabia. Ou seja, a ideia dele era que Deus era um Deus local, que tinha ficado lá na terra dele. Porque essa era a concepção dos politeístas. Cada Deus era de uma região, cada Deus tinha uma área sobre a qual dominava, tinha uma jurisdição. E o nosso Deus não, é um Deus universal. Ele se revela em Gênesis para Abrão, ele se revela aí também a Jacó como um Deus. E se revela agora a Jonas, como um Deus que tem misericórdia de todas as pessoas. Meus amigos, passei um pouquinho do nosso tempo, mas ainda há oportunidade para perguntas e troca de opiniões. Muito obrigado, irmão João Arlindo. A palavra é sua. Ok, estou a posto, JB. Excelente preleção. Aprendemos muito hoje. Acho interessante, se me permite fazer um adendo. Sim, claro. A história de Jonas, ela me remete a um pensamento que, às vezes, a gente faz as nossas escolhas e as coisas vão dando certo e a gente acha que está no caminho certo. Veja bem, Jonas tinha dinheiro para comprar passagem, tinha navio no porto, ou seja, estava tudo dando certo.
o intento dele estava assim maravilhoso, né? Porque ele não foi lá para vou ver se acho um navio, vou arrumar um dinheiro para fugir. Não, ele tinha dinheiro porque ele comprou passagem. E se ele comprou passagem, embarcou porque tinha navio. Ou seja, estava tudo encarrilhado, né? Mas não era o caminho certo. E às vezes nas vidas da gente também a gente se depara com essas situações de pensar que está no caminho certo e, na verdade, a gente está no caminho que escolheu, né? E É verdade. necessariamente não é o certo. Então, antes de passar as perguntas e respostas, eu gostaria de avisar a todos que a inscrição para fazer as perguntas se faz através do aplicativo do Zoom. Você observa lá embaixo, se você estiver usando o computador, na barra inferior, tem participantes, 33. E você clica em participantes e aparecerá embaixo levantar a mão. Se não aparecer, você clica nos 3 pontinhos, aparecerá levantar a mão. Se você estiver usando o celular, você clica também nos 3 pontinhos no canto inferior do seu celular, aparecerá levantar a mão. E você clica e se inscreve para fazer a pergunta. Se o seu aplicativo estiver em inglês, aparecerá Raise Hand. E antes de passar a palavra aos perguntadores, já podem ir se inscrevendo. Eu quero mostrar essa tela aqui para fazer o convite a você para se tornar um diplomata civil, um capelão internacional através da Jetro International. E eu trouxe aqui hoje uma frase, como eu disse, eu gosto de frases, e eu trouxe aqui uma frase de Leon Tolstói, ou Lev Tolstói, que todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Então, essas lives que o JB faz com muita sabedoria, uma didática fora do normal para nós, ela serve para que nós possamos mudar a nós mesmos. E a partir do momento que mudamos a nós mesmos, seremos capazes de contribuir, não de mudar o mundo, mas de contribuir para a mudança do mundo. E é isso que a Jetro tenta fazer através dos seus capelães, através dos seus diplomatas, com pessoa igual vários que estão aqui nessa sala hoje, o JB, a Cleusa Badanai, a Zani Grey, Silvanei, a Marlene, o Dislane, o Daniel. São várias pessoas, me perdoe aqui aqueles que eu não citei, mas que estão nessa... a Leda Peçanha e vários outros. E se você tem interesse de saber como funciona a Jetro, quer ter mais informações, você pode deixar seu telefone no chat, nós teremos o maior prazer em entrar em contato com você. E se você for dos contatos do JB, você pode pedir o JB está capacitado para te dar todas as informações a respeito de como se tornar um capelão, um diplomata civil humanitário através da Jetro International. Neste momento, nós passaremos às perguntas e respostas, nós já temos 4 inscritos, e eu quero só solicitar aos participantes que antes de, ao fazer a sua participação, não antes, ao fazer a sua participação, dissesse o seu nome e de onde está, e seja bem específico na pergunta e rápido na pergunta, para que o JB possa responder a contento. Nós temos aqui o primeiro inscrito, que é o missionário Javier. Javier, pode abrir seu microfone, dizer o seu nome eu já falei, né? Dizer onde está e fazer a sua participação. Muito bem. Boa noite, a paz do Senhor. João Arlindo, JB. Para quem não me conhece, deixe me apresentar. Eu sou missionário, pela misericórdia de Deus, né? Sou missionário Javier, boliviano. Eu sou da Bolívia, mas moro aqui no Maranhão. E estamos trabalhando aqui com as aldeias indígenas do Maranhão, que são muitas aldeias, de muitas línguas. Mas é uma... aquilo que eu falo com o JB. Eu viajei, entrei na barriga da baleia hoje. Foi muito bom, permita-me falar. E lembrei que, eu acho, não sou eu acho que a maioria dos missionários são teimosos.
Não todos, mas a maioria quer ir para outro lugar, quer escolher um lugarzinho melhor, onde tiver uma boa ajuda. Mas Deus nos manda para os lugares que a gente menos pensa que vai dar certo. Eu estava fazendo uma comparação aqui no Maranhão, estimado JB. O pessoal tem muita mágoa com os indígenas, por causa que os indígenas perderam terra, mas também tomaram terra das pessoas aqui. E eles, quando falam, vamos evangelizar, os indígenas, eles não têm esse amor para ir lá. Eu vi muito isso, por isso que Deus colocou no meu coração e fazer essa missão. E eu creio que não é por nada, né? A primeira vez que eu entrei com o pastor Antônio Cirilo e o JB, eu estou ficando mais fortalecido para continuar fazendo essas missões. Amém? Eu agradeço muito, obrigado. Amém. E quero continuar me alimentando mais e mais, viu, JB? Obrigado. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Que trabalho bonito que você faz. Ok. Na sequência, nós temos a senhora Marlene, capelã, Projeto International. Marlene, pode abrir o seu microfone e fazer sua participação. Boa noite a todos. Eu sou a Marlene, missionária também da cidade de Joinville. E eu só quero fazer um pequeno comentário quando o Dr. JB Oliveira falou ali sobre quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Eu me alegrei muito. Isso faz com que o nosso coração como missionário, pela misericórdia de Deus, como já falou o outro missionário ali, que Deus nos chamou, né, mesmo sem possibilidade, como eu sou cadeirante, né, sem possibilidade em partes, mas a gente alegra muito o coração em saber que essa palavra nos sustenta, nos ampara, nos ajuda para levar a palavra. E eu agradeço a Deus, ao senhor JB Oliveira, pelas palavras que incentivam nós a continuar. É muito bom, maravilhoso. Eu sou da Jetro também, graças a Deus, né, pela misericórdia do Senhor. Eu sou uma diplomata civil, pela misericórdia do Pai. E nós estamos aqui para trabalhar e eu quero aprender mais, muito mais. É maravilhoso. É somente um comentário de gratidão. Muito obrigada a todos. Obrigado, querida. Muito obrigado. Estou vendo que faz mais quem quer do que quem pode. Nós tivemos ontem uma palestra com uma cadeirante também, Marlene se pronunciou. Uma mulher extraordinária, foi deputada em 7 legislaturas, faz um trabalho maravilhoso em prol dos demais. Não tem empecilhos. Nós estávamos fazendo um evento em Apiari, em Iguape. Para nós foi difícil ir até lá, de ônibus, é ruim, Vale do Ribeira, e de repente está lá a nossa querida Célia Leão em sua cadeira de rodas, porque tem determinação. Você, então, minha irmã, além da determinação, procura cumprir a ordem de Deus. Que Deus abençoe muito e acompanhe sempre. Amém. Obrigada, pastor. Na sequência, nós teremos a participação do Volmar Machado Rodrigues. Boa noite. Estão ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Boa noite, JB. Boa noite, João Arlindo. É um prazer estar aqui. Eu queria dar aqui uma explicaçãozinha aí e para informação até. Pastora Marlene, cadeirante, é minha prima. Eu moro aqui em São Bento do Sul e ela é em Joinville, né? E as Seivonei e Zane Grace são minhas irmãs. Que bênção. Estamos em 4 da família aí que estamos na Jetros, muito felizes. E neste momento queria agradecer ao JB, né, pela palavra, pela tão importante, né, essa viagem pela Bíblia. E eu queria só fazer um comentário, ver o que o JB acha. Muitas pessoas têm perguntado para mim, quando o
apareceu essa nuvem de gafanhoto aí na Argentina, né? E as pessoas falam, é o fim do mundo, é o fim do mundo. E eu estava, né, eu sempre falo para as pessoas isso, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os gafanhotos de Êxodo 10, os gafanhotos de Joel, os gafanhotos de Apocalipse 9, né? Todos separados, cada um, né, tem a sua história, né? E o que o senhor JB tem a dizer para essas pessoas? Não ficarem assustadas, né? Que uma coisa não tem a ver, não é o fim do mundo. Os gafanhotos estão na Argentina, é só uma nuvem que está passando por aí. É isso mesmo, senhor JB? É isto mesmo, é isto mesmo. Ao longo da história da civilização humana, muitos fizeram profecias do fim do mundo. O irmão sabe disso. Quando chegou a passagem do ano 999 para o ano 1000, todo mundo esperava, todo mundo não, muita gente esperava o fim do mundo, porque havia uma tradição que dizia a 1000 chegarás, de 1000 não passarás, alguma coisa assim. Houve até quem se suicidasse por uma estupidez. Quando Orson Welles fez a dramatização radiofônica da Guerra dos Mundos, simulando uma invasão da Terra por extraterrestres, houve desespero e houve suicídios. Quando nós giramos aí do ano 1900 para 2000, mais uma vez, tudo isso. Houve também profetas, entre aspas, profetas modernos, não vou citar nomes porque não vem ao caso, profetas modernos que previram também o fim do mundo. Houve uma época nos Estados Unidos que muitas famílias juntaram gêneros, víveres, alimentos, porque iam se esconder num determinado abrigo que o mundo ia terminar. Esquecem-se de que Jesus disse com toda clareza, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os homens, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, somente Deus é que sabe. Quanto a gafanhotos, é um fenômeno natural, que acontece por questões climáticas, questões de rareamento de alimentação, etc., etc., e que já não é a primeira vez que acontece. Agora, felizmente, eles, quando estavam pela Argentina e viram o Brasil, disseram, opa, aqui não, aqui nós vamos perder a batalha. E trataram de dar uma retirada estratégica. Não há nada uma coisa com a outra. O irmão está certíssimo na sua explanação. Muito obrigado e parabéns por essa família abençoada. Que coisa maravilhosa. Ok. Na sequência, nós temos a inscrita a senhora Leda Peçanha. Dona Leda, a senhora pode ativar o seu microfone e fazer a sua participação. Boa noite. Eu estou só fazendo essa participação para dar boa noite, porque eu entrei, já tinha começado, quando eu abri o telefone. Então, eu quero agradecer ao doutor, o excelentíssimo senhor, maravilhoso, doutor JB, e agradecer a todos vocês, uma boa noite para todos, e dizer que eu já fui igual o Jonas. Agora eu estou tentando seguir o que Deus manda eu seguir. Então, é muito difícil, né? Porque as pessoas não entendem, ninguém entende da família, mas a gente fica ali, lutando porque está fazendo o que Deus mandou. Não é isso? Eu acho que é isso aí. A vida é essa. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe todo mundo. Em nome de Jesus. Amém. Tá, querida Leda, você é sempre, sempre, sempre muito bem-vinda. Nós gostamos muito da sua presença, gostamos muito de ver a sua atenção e a sua mensagem. Muito obrigado, querida. Que Deus a abençoe muito. Sabemos do trabalho que você faz. Que Deus dê as suas bênçãos sobre esta obra. Ok, nós não temos mais inscritos, mas temos algumas mensagens aqui no chat que eu faço questão de ler. A Kellen Cristina diz o seguinte, JB, nem senti o tempo passar. Excelente.
A Seivonei diz que tempo precioso, JB. O melhor tempo é este, aqui nessa viagem maravilhosa. O Ibrahim, menores só os livros dos profetas, porque o nosso JB cada vez mais se agiganta em nossos corações. Muito obrigado. E é isso aí, alguns aqui se despedindo, que já tiveram que sair, o Dislene, o Genivaldo, e assim nós agradecemos a participação daqueles que compartilharam conosco aqui. E eu só quero chamar aqui, JB, e aliás eu prefiro que você mesmo faça a chamada da próxima estação. Pois não, na próxima quarta-feira. Mas antes, deixa eu agradecer a essas mensagens tão gentis, tão amáveis, que deixam o nosso coração realmente alegre. A Kellen é uma pessoa querida, uma colega que em 2013 me convidou para fazer uma palestra lá na OAB em Caçapava e agora reiterou esse convite e através da ajuda do Herbert, nós fizemos a palestra para a OAB Caçapava. A Silvanei é uma criatura que está sempre conosco, sempre presente. Agora, sei que ela é de uma família dedicada ao trabalho de Deus. Que bênção! Que Deus assim continue a abençoá-lo. E o Ibrahim, o baixinho Ibrahim, em 2 metros, é uma criatura extraordinária. Só há um mistério aí com relação ao Ibrahim. Como é que o coração, que é maior do que o corpo, cabe naquele corpo, embora grande? É uma pessoa extraordinária e por quem eu tenho grande estima. Também estudou no nosso Instituto JB Oliveira, ele é perito judicial pelo nosso Instituto. O João Arlindo é juiz arbitral, assim como a Cleusa, juiz arbitral pelo nosso Instituto. O Ibrahim e sua esposa Raquel estão sempre presentes conosco. Eu estendo nesse agradecimento o meu muito obrigado a todos que participaram, a todos que estiveram presentes. Nós chegamos a 35 no momento de pico e foi muito bom, eu não esperava tudo isso. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, continuaremos falando sobre os profetas menores. E vocês puderam observar que, embora pequenos no texto, são grandes, são gigantes na obra de divulgar a palavra de Deus, de levar a mensagem de advertência, de pregação, de busca do arrependimento. Todos eles batem em 2 teclas. Primeiro, para censurar os erros. E segundo, para buscar a reconciliação com Deus. Estaremos na próxima quarta-feira, prosseguindo na nossa viagem com todos vocês conosco. Muito obrigado. Ok, na terça-feira nós teremos palestra com a Cleusa Badanai. E eu gostaria, Cleusa, que, por gentileza, você fizesse a chamada. Boa noite a todos. Na próxima terça-feira, teremos a presença do nosso querido Coronel Arruda. Coronel Arruda é superintendente de Educação de Trânsito da CET. Um grande historiador, foi o comandante da Escola de Soldados, é um brilhante ser humano. Gostaria de poder contar com a presença de todos. Obrigada. Cleusa, querida Cleusa, você já fica encarregada de me justificar junto ao Coronel Arruda. O Arruda é meu amigo de quando ele era capitão e estive no casamento dele, foi um casamento muito, muito bonito. Somos amigos desde então. Ele foi meu aluno no curso de mestrado e no curso de doutorado da Polícia Militar. Ele foi meu afiliado na Academia Cristã de Letras e é um irmão querido, mas eu tenho um compromisso de uma palestra na ADESC, não poderei estar presente. Por favor, transmita a ele minha justificativa e meu abraço. Sim, com certeza. É um homem de um conhecimento extraordinário em tudo. Em tudo, historiador, né? Professor, maravilhoso. Poeta, músico. Ok. Então, Obrigada. assim nós já... Por nada, Cleusa, desculpa. Assim nós caminhamos já para o final. Eu quero aqui só falar da mensagem do Osmar Azevedo. JB, parabéns sempre por sua disponibilidade em ajudar. Fraterno abraço, Osmar.
E o senhor Ibrahim faz aqui uma lembrança importante. Grato, querido amigo, orações pelo Líbano. É importantíssimo o senhor Ibrahim nos trazer à memória que devemos estar em oração pelo povo libanês, porque eles foram vítimas de um ataque à bomba no porto, e nós devemos, sim, estarmos atentos e orando. JB, suas considerações finais, se tiver. Para agradecer a todas as mensagens recebidas, ao Osmar, muito obrigado, Osmar, e reiterar minha satisfação de estarmos viajando juntos, somos companheiros de viagem. Na próxima terça-feira, não poderei assistir à palestra do querido amigo e irmão Arruda, mas incentivo a que compareçam. É um prêmio, é um homem que é poeta, é músico, toca muito bem violão, canta, historiador e de um coração precioso. E na próxima quarta-feira, espero reencontrá-los a todos aqui. Muito obrigado. Deus lhes dê um prosseguimento de semana abençoado. Ok. Em nome da Jetro, agradeço a todos e a todas por mais uma noite abençoada juntos. E assim me despeço. Boa noite, bom descanso. O nosso abraço é Herbert Rezende. Muito obrigado pela sua presença. E os microfones podem ser abertos para as despedidas. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Deus abençoe. Um abraço, JB. Obrigado, meu irmão Gonçalo. 3 para você. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, Iô. Boa noite a todos. Deus abençoe. Buenas noches a todos. Muchas gracias, JB. Grande a você, irmão. Boa noite a todos. Obrigado, irmão. Peço licença a todos para encerrar a sala. Tenham todos um bom descanso. Muito obrigado. Um abraço, Daniel.